Então, moçada, nós estamos agora começando uma parte diferente do nosso canal, onde vai se chamar Cagando Regras, onde eu vou simplesmente comentar alguns vídeos, falar de alguns assuntos polêmicos, alguns assuntos engraçados e várias outras besteiras ali que não vai acrescentar nada na vida de ninguém. Ou vai. Aí depende de cada um. Começou o Campeonato Brasileiro de Futebol, o grande Brasileirão. O que esperar desse Brasileirão? As cervejadas no bar, a tiração de sarro dos amigos que perderam, ou literalmente aquelas apostas onde você fala, meu time vai ganhar e o seu time vai perder. Apostas divertidas, onde tem tiração de sarro, onde tem a aceitação de todo mundo e o respeito principalmente. Mas não foi isso que aconteceu na última rodada do campeonato de 2016. Nessa rodada de 2016 estava acontecendo uma espera um pouquinho diferente, porque o Internacional de Porto Alegre ele estava para ser rebaixado. Ele precisava ganhar do Fluminense, na casa do Fluminense no Rio de Janeiro, e ele precisava ainda, torcer por alguns outros resultados ainda. E não foi isso que aconteceu. O Fluminense empatou com o Internacional e o Internacional foi rebaixado. Tudo bem, o Internacional baixou a cabeça, ficou bravo. Os jogadores também ficaram super envergonhados por terem disputado um campeonato inteirinho e ter sido rebaixado. Os torcedores não sabiam mais o que fazer. Só que ainda tem muitos torcedores que apoiam o clube, mesmo eles estando numa situação difícil. 3 torcedores saíram de Porto Alegre para ir para o Rio de Janeiro para torcer para o Internacional, esperando que ele não fosse rebaixado. Como aconteceu, depois eles pegaram o metrô para ir embora, ir para o aeroporto, ir para um hotel, ir para algum lugar onde eles estavam. Só que nesse metrô eles encontraram um grupo de torcedores do Fluminense. E aconteceu isso que vocês estão vendo aqui. Eles simplesmente passaram a parte da tiração de sarro. Eles começaram a ofender, começaram a agredir. Já é uma coisa feia e já é uma coisa ridícula, literalmente. O mais ridículo foi que são 2 senhores de idade. Tinha um cara mais jovem mesmo, mas são 2 senhores de idade. E eles começaram a agredir verbalmente. Os 2 senhores literalmente tentaram entrar um pouco na brincadeira deles, porque não tinha mais o que fazer, e ficaram na deles. Porque qualquer reação dele ali poderia ter gerado uma coisa mais grave. Tanto porque eles estavam sozinhos ali no trem e tinham uns 4, 5 torcedores do Fluminense. Os torcedores do Fluminense felizes porque o time deles não foram campeões, não foram nada, não ficaram bem também qualificados. Só que o Internacional foi rebaixado. E aí eles começaram a ofender os senhores. Na minha idade, ou na educação que eu recebi dos meus pais, eu não poderia levantar a voz para um senhor de idade e muito menos levantar o dedo. E o que eu vi, isso me chocou. Onde está o respeito dessas pessoas? Esse agressor, ele viu que ele estava sendo filmado ainda e ainda continuou fazendo tudo. Como ele viu que ele fez cagada, o que ele fez? Ele foi, apagou todas as redes sociais dele, porque choveram de críticas, ameaças, tudo. Aí que ele viu que ele fez a cagada. E aí ele vem pedir desculpa. Não, porque não era isso que aconteceu, porque era só uma tiração de sarro sadia. Sadia? Pode até ter sido, só que se esses torcedores do Internacional reagissem ou falassem alguma coisa, podia ter sido uma coisa pior. Se vocês acham que isso aí é uma coisa certa de se fazer com a torcida de futebol, desculpa, eu não quero mais torcer, não quero mais assistir jogo de futebol desse jeito. Eu parabenizo o clube do Fluminense, que logo que ficou sabendo disso, ele emitiu uma nota avisando que esses torcedores não representam o clube e não representam literalmente a torcida. Eles convidaram, depois de quase 2 semanas, eles convidaram esses 3 torcedores para sair de Porto Alegre e ir para o Rio de Janeiro novamente para um jogo treino que o Fluminense ia dar, e lá o Fluminense entregou uma carta oficial com pedido de desculpa oficial, entregou camisetas do Fluminense e pediu 1000 desculpas para os senhores. A educação de hoje em dia não está sendo cobrada pelos pais. Não são os professores que têm que dar educação, são os pais. Os alunos já têm que chegar na escola respeitando todo mundo. Nesse segundo vídeo mostra um adolescente que não respeita a professora. Nos comentários colocaram que era a professora, só que do jeito que ele trata a professora, como se fosse amiguinha de escola, e não é. Ele tem que respeitar a pessoa. Ele abusa dela, ele passa a mão nela, ele derruba livros, e ele vai ofendendo ela, sabendo que está sendo filmado, e mesmo assim ele não tá nem aí, continua tirando sarro. Me desculpem, isso não é educação. Se essa geração que tá crescendo desse jeito, meu Deus, te juro, eu não quero participar disso, eu não quero fazer parte do Brasil desse jeito que tá, se for ficar desse jeito. Eu tenho querida. Ô, Nivaldo, você não respeita, não? Vai pegar? Porra, vai pegar agora. Pega, tem obrigação de pegar a coisa assim. Dá logo, querida. Já ouviu falar? Struptease, querida. Não falar, não. Lógico que não. Nunca te dei Ai, confiança, querida. Você já ouviu tapa na cara? Você já? Por quê? Tá com medo de se sentir ofendida? Não vai falar nada?
Bora ligar. Ó, menino. Pega! Ô, meu, não tem... Aí você coloca assim, ah não, é um cara mais velho, um adolescente e uma criança. Se uma criança fizer isso, hoje em dia nós temos os direitos humanos. O criminoso é absolvido e a pessoa certa é incriminada. Nesse terceiro vídeo que aparece, a criança, ela tá literalmente descontrolada. Eles levam para uma sala completamente diferente da diretoria, algum lugar assim, e a criança começa a quebrar tudo. Começa a quebrar, derrubar e não sei o que. E ninguém pode fazer nada. Tem gente que fala, não encosta, não segura. Se não segurar e não tentar fazer alguma coisa, o que a criança vai fazer? Vai destruir tudo. Aí vai falar, chama os pais vão pagar aí que não sei o que. Não sabe nem qual a condição dos pais. Se os pais têm como bancar isso aí, se os pais têm como acompanhar a criança na escola. Só que isso que a criança fez, inaceitável mesmo. Não fala que você tem que bater, que você tem que agredir, mas a pessoa tem que ser educada, tem que chegar com pelo menos uma base da educação. Essa é a minha opinião desse vídeo, que eu tô cagando regras agora pra falar literalmente sobre o respeito. Eu posso estar certo, com certeza muita gente vai falar que eu tô errado, ou muita gente vai falar que eu tô certo, aí depende da opinião de vocês. Eu acabei de colocar a minha opinião falando da parte da educação. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aí nos comentários pra gente tentar fazer um quadro novo. Esse quadro novo, esse Cagando Regras der certo, nós vamos fazer um vídeo por semana, beleza? Então, moçada, muito obrigado até agora e um abraço!